Vamos aí estudar a Bíblia. Temos aqui uma... Põe ali, irmã, a nossa agenda. Como vive um salvo em adoração? Domingo. Nossa agenda de domingo. Como vive um salvo em temor? Tem que colocar as partes, né? Não sei qual é a parte, tá? Depois coloca lá. Domingo pela manhã, 9 da manhã, e domingo à noite, como vive um salvo em temor. Parte que eu vou saber. Terça-feira que vem, como vive um salvo em intercessões. Quinta-feira, como vive um salvo agradecendo. Tá bom? Glórias a Deus. Vamos aí estudar a palavra dentro desse assunto. Como vive um salvo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 2. Mateus, capítulo de número 2, versículos 1 e versículo 2. Diz a palavra do Senhor. Quem? Está piscando, né? Ah, tá. Está aqui. Mateus capítulo 2, versículo 1 e versos 2. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, bendito é o Senhor, benditas são as tuas palavras. Usa-me, Senhor, neste momento, com sabedoria, com temor, com entendimento. Fala, Senhor, aos nossos corações sobre a verdadeira adoração. Fala-nos em nome de Jesus. E a igreja bendita de Cristo, digam todos amém, amém e amém. A adoração é um estilo de vida própria, é uma expressão de gratidão de uma pessoa que experimentou a salvação gratuita de Deus. Como vive um salvo em adoração? Muitas pessoas pensam na adoração apenas como no cantar no culto de domingo, mas a Bíblia nos desafia a ver a adoração de forma mais ampla. A salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé, não por mérito ou por obras humanas. A questão é como um salvo deve viver. Um salvo não precisa viver em adoração para ser salvo. Vou repetir. Um salvo não precisa de viver em adoração para ser salvo, mas ele precisa viver em adoração porque ele é salvo. Então você não, eu tenho que adorar para ser salvo. Não, você adora porque você é salvo, mas precisa viver em adoração porque é salvo. A adoração é a evidência, a resposta da nova vida em Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um presente de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Fomos perdoados, justificados pelo sacrifício de Jesus na cruz, ou seja, a dívida foi paga. Não podemos pagar essa dívida com boas ações ou rituais, porque muitas pessoas acham que adoram
para ser salvo. Se eu não adorar, eu não serei salvo. Você só adora porque você já é salvo, senão você não adoraria. O reconhecimento dessa graça imerecida gera um coração grato que naturalmente deseja adorar aquele que o salvou. Você adora por gratidão a Deus. Adoração como estilo de vida. É um sacrifício vivo. Paulo disse lá em Romanos 12:1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Além do cântico, a adoração envolve todas as áreas da vida: trabalho, relacionamentos, escolhas diárias, atitudes e pensamentos. Então você tem várias maneiras de adorar a Deus, não só é apenas cantando. A transformação da mente, quando Paulo disse em Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transforma pela mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isto é um ato contínuo de adoração. A motivação para adoração: Deus como centro. Por que eu adoro a Deus? Porque Deus tem que ser o centro da minha vida, porque eu devo tudo a Ele. A verdadeira motivação da adoração é colocar Deus no centro de tudo, e não nossos próprios desejos ou necessidades. Adoração é uma gratidão a Deus. Adoramos porque o amamos, não porque é uma obrigação religiosa. É uma expressão do nosso relacionamento com Ele. Uma vida de adoração constante é um testemunho poderoso para o mundo sobre a realidade da salvação. Então agora nós vamos para os textos da palavra do Senhor, porque nossa comunidade ela está presa no que a Bíblia diz. Então, lá em Mateus capítulo 2, versículo de número 1 e 2, diz: tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então eu coloquei: ou você adora Jesus, ou você vai adorar alguma coisa. Porque lá em Mateus 4, o versículo 4, depois o 9 e o 10, olha o que diz, Mateus 4, 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, vamos ler o texto todo. Então o diabo o levou a uma cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, atira-te debaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará e a teu respeito para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeças em alguma pedra. Quem está dizendo isso aqui, sabe quem é? O diabo, conhece a Bíblia, hein? E respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte, ele levou Jesus a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e glória deles. É o que os homens querem hoje, né? E disse: tudo isto te darei se prostrando e me adorares. Então os magos vieram lá do Oriente procurando o rei, o menino que havia nascido, para adorar. Então o Satanás, o diabo, sempre teve inveja de Jesus, ou de Deus, né? Então tudo que é oferecido para Deus, ele quer para ele. Sou eu que fiz, foi eu que jejuei, foi eu que converti, foi eu que adorei, foi eu que fiz, foi eu que dei, foi eu. Então quando você encontra pessoas assim, foi eu, tem a essência do diabo nessa gente. Esse tipo de comportamento, porque essa pessoa ela quer receber adoração. Ela quer receber adoração, e nós não podemos ter outro ídolo. O nosso ídolo, diga, é Jesus. Jesus é o nosso ídolo. Então versículo 9:
Ele disse: tudo isto te darei se prostrando me adorares. Então os magos foram atrás do menino para adorar, e quando Jesus se encontra com ele se encontra com Jesus, ele quer que Jesus o adore. Mas como vive um salvo? Em adoração. Mas o diabo, ele quer competir com o Senhor, ele quer que a nossa adoração não seja para o Senhor, seja para Ele. Então, aí você vê dois tipos de adoração: uma que é para o diabo, que ele quer, que ele deseja ser adorado, e a outra que os reis foram lá adorar Jesus. Olha o capítulo 15 de Mateus. Mateus 15, Mateus 15, versos 9. Olha o que diz aqui: em vão me adoram, olha lá, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então Jesus está falando de um tipo de adoração que é uma adoração em vão. Por que é uma adoração em vão? É uma adoração com interesse. Então, a gente não adora a Deus para ser salvo. Você já é salvo. Você não adora a Deus para ganhar coisa dele. Você já ganhou tudo dele, irmão. Tudo que ele tinha que dar para nós, ele já nos deu. É a salvação. O resto, tudo que nós queremos nessa terra, nós podemos ter. Só não podemos nos salvar. Nós não podemos nos salvar. Então ele já nos salvou. Então eu sou salvo. Amém? No versículo 8 de Mateus 15 diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então Jesus está dizendo que há uma adoração que ele não recebe, porque não é uma adoração que vem da onde? Do coração. É algo que sai só da boca, mas não está dentro da mente, não está saindo do nosso coração. Mateus 15, veja aí uma verdadeira adoração, irmão. Mateus 15, 21 ao versículo 28. Olha, isso é maravilhoso, irmão. Partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, então um eco, viera daquelas regiões, deixa eu baixar aqui, tem algum microfone aqui que está alto demais, isso, vieram daquela região, cananeia que vieram daquela região, vamos lá, clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Escuta o diálogo de Jesus com essa mulher, irmão. Ele, porém, não lhes respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Passa, irmão. Ela, porém, veio e o que ela fez? Mas Jesus estava fazendo o que com ela, irmão? O que você vê? Que quadro é esse que você olha aqui? Você vê que Jesus estava desprezando aquela mulher. Jesus estava dizendo que eu não quero nada com você, não vou fazer nada por você, não vou nem te responder. Você vai gritar e eu não vou te responder. Olha lá. Ela, porém, veio perante Jesus e fez o quê? Adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos... A mulher estava de joelhos perante ele, ele falando essas coisas para ela. Ela, mesmo diante de uma palavra dura que Jesus deu a ela, ela não deixou de adorar. A gente passa por qualquer coisa, acabou a adoração, não tem mais. Deus paga o pato, né, das nossas carnalidades. Passa. Ela, contudo, suplicou: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
ela não se incomodou, ela continuou adorando. Vai. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde aquele momento sua filha ficou sã. Então você percebe aqui o que está ligado à adoração. Não é ganhar coisa para adorar, é adorar sem ganhar nada, ganhar bronca, ser desprezado. Mas ela sabia quem era Jesus, ela tinha um amor por Jesus, ela já conhecia a fama de Jesus, ela já tinha visto os milagres de Jesus. Então ela foi na pessoa certa, mesmo Jesus, sabe, rejeitando aquela mulher, ela continuou adorando. Então, às vezes, você vem num culto, vem numa oração, pede pela mãe, pede para não sei quem, aí não acontece o que as pessoas fazem, vão embora. Deus não me ouve, Deus não funciona, então eu não vou embora, não sou crente, não quero mais ser crente. É isso. Todos os crentes vão sumir mesmo. Nenhum crente vai ficar na congregação divina, nenhum crente, cristão sim. Jesus falou assim: a planta que meu pai plantou, essa permanece. João falou assim: eles saíram do nosso meio porque eles não eram dos nossos. Então é o que acontece, mesmo diante da pressão da mulher, mesmo diante da pressão de Jesus em cima dela, ela não ligou para as palavras duras que Jesus falou para ela. Ela continuou na posição de adoradora, falando: só o Senhor pode mudar a minha filha é endemoniada, ninguém consegue tirar o demônio dela. Não, mas eu não fui chamado para falar com você é cachorrinho. Chamou ela de cadela. Jesus baixou o nível. Então Jesus praticamente humilhou, botou ela lá embaixo, porque na realidade Jesus não veio para as cananéias, né? Jesus veio para os judeus. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus o desprezaram, e todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus porque o próprio Deus endurece o coração dos judeus para que nós entremos. Porque se Jesus não endurece o coração dos judeus, nós ficaríamos de fora da salvação. É para a plenitude dos gentios serem todos alcançados. Quando a plenitude dos gentios forem todos alcançados para a salvação, todos os judeus predestinados por Abraão, por Isaac, né? Todos, porque nem todos de Israel são de fato israelitas, nem todos que são filhos de Abraão só na descendência de Isaac. Então a salvação vem por Isaac. Então vamos lá, aqui você viu uma verdadeira adoradora. Isto é um verdadeiro adoradora, que independente da situação, ela continuou adorando. Veja outro exemplo aqui de verdadeiro adorador. João 9, capítulo 9, versículo 35. 9:35. Diz assim: ouvindo Jesus que o tinha expulsado, encontrando-lhe, perguntou: crês tu no Filho do Homem? Isso aqui é a história de um homem que era cego e voltou a ver, né? O Senhor curou ele. E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? 37. E Jesus lhe disse: já tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor. E o que mais que ele fez? O adorou. Então aqui no versículo 25 diz assim: ele retrucou: se é pecador, porque os judeus estavam atazanando a mente desse homem, querendo dizer: você não era cego, você está forjava que era cego, é mentira, ele não te curou nada, ele é um pecador, ele não pode curar assim, tal. Aí no versículo 25 ele fala assim, retrucou: se é pecador, não sei, sobre Jesus, se Jesus era pecador, ele falou: eu não sei, uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Entendeu, pessoal? Então, eu congreguei na minha antiga igreja durante 22 anos. Irmãos, o que me falaram do pastor? Quando eu fui para a Bahia e voltei, as pessoas diziam: bota na justiça,
Ele fez a justiça, te jogou para a Bahia, ele não te deu um centavo, deixou você lá 3 anos, passando dificuldade. Passei muitas. E eu falei, não. Aí falaram, ele não presta, ele é um falso. Gente que já tinha saído de lá. E eu falei, não. Aí eu usava sempre esse versículo aqui. Eu falei assim, olha, se ele fez tudo isso que vocês estão falando aí, tudo bem. Pode até ter feito. Mas uma coisa eu sei, eu não entendia nada de Deus, e agora eu entendo muita coisa sobre Deus. Entendeu? Então, por isso que na minha boca sempre eu tenho uma gratidão. Já veio gente aqui de lá, para mim, levedar contra ele, para falar contra ele. Eu falei, irmão, se você veio de lá para cá, para tentar pegar aqui, para falar dele, eu não vou falar. Então, eu não, uma coisa que eu aprendi com Deus é ser grato. Eu nunca serei um homem ingrato com ninguém, nem com Deus, nem com ninguém. Nunca serei um homem injusto. Com ninguém eu serei injusto. Vou agir de injustiça, porque se eu agir de injustiça, eu não faço parte do rebanho de Cristo. Toda pessoa que vive em injustiça e estando dentro de uma igreja como esta, não faz parte do rebanho de Cristo. Então, esse homem, ele disse, se ele é pecador, eu não sei, eu sei uma coisa, que eu era cego e agora eu estou vendo. Pastor, quer dizer que a mulher cananeia, ela adorou antes de receber o milagre, e esse cego adorou depois que recebeu o milagre, depois seguiu Jesus, diz que ele foi atrás de Jesus, não largava mais Jesus. Alguém já leu essa história? Não parou de ir atrás de Jesus. Então, agora nós vamos para os 7 minutos. Consequência, né? Quem vai adorar quem? Quem é que vai adorar quem? Quem fala muito de adoração é o livro do Apocalipse. O Apocalipse número 4, versículo 4, Apocalipse 4, versos 9, olha cá, ao 11, Apocalipse 4, diz assim, quando os seres viventes derem glória, honra, ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono e proclamarão, tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Então, aqui está mostrando a adoração a Deus, lá quando chegar o dia do julgamento, né? Separar quem vai adorar. 14 de Apocalipse, 6 e 7. 14 de Apocalipse, 6 e 7. Diz assim, e vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus, dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Quem é que vai adorar? Só os salvos. Os salvos vão adorar. Pastor, vai ter gente que não vai adorar? Claro que vai ter. No capítulo 13, do 4 ao 8, olha o que diz. E adorarão o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Versículo 5, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos, e os vencesse, deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Versículo 8, e adorá-la-ão
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvido, ouça. Se alguém tem ouvido, ouça. Então, quem é que vai adorar? Quem não tem, vai adorar o Satanás, a besta, o anticristo. São aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Então, volte lá para Mateus, capítulo 2. Mateus 2, 1 e 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então você já sabe que adoração não é somente cantar música. Você o adora com o seu testemunho, você adora. Com o que sai da tua boca, você adora. Você adora quando você cuida da tua família, você adora. Quando você cuida dos teus filhos, você o adora. Quando você trabalha e não é um caloteiro, você adora. Quando você não vive de mentira, você o adora. Então, a maneira de adorar não é só cantar música. A gente aprendemos isso erradamente durante anos, pessoas repetem isso há anos, que acham que louvor é só cantar música, que adoração é só cantar música. Então, quando você respeita uma autoridade, você está adorando a Deus. Quando você desrespeita uma autoridade constituída por Deus, você está desprezando a Deus. Então, quando você pensar em adoração, pense no seguinte: não é só cantar, não é só bater palma. Então, a adoração, ela envolve muitas coisas que eu acabei de ler aqui com vocês, né? Adoração envolve todas as áreas da vida. Eu adoro a Deus no meu trabalho, no teu trabalho. Como? Irmãos, você trabalha e recebe o teu salário. Então você recebe o teu salário para quê? Para trabalhar. Então, quando você está no seu trabalho e começa a mocegar, começa a ir para o banheiro toda hora, começa a ir beber água toda hora, você não está adorando a Deus, você está desonrando o teu Deus. Então, quando você, por exemplo, quando você tem relacionamentos e nesses relacionamentos você é falso ou falsa nos teus relacionamentos, você está deixando de adorar a Deus. Porque se a gente pensar que a adoração é só, eu vim domingo aqui, adorei, agora segunda, terça, quarta e quinta, sabe, eu vou bater na minha mulher, vou gritar com a minha mulher, vou ser rude, sabe, vou sair proferindo mentira, inventando calúnias, sabe, mentindo aí. Então isto é um tipo de desonra a Deus. Isso desonra a Deus, porque tudo que nós temos recebido de Deus é para mudar a nossa vida. As palavras que vêm até nós não é para nos engordar de conhecimento. Deus não tem intenção de ter nenhum filho gordinho de conhecimento. A intenção de Deus, quando chega a dar o entendimento a gente, é para nos libertar de nós mesmos. Ele quer que você seja um verdadeiro adorador. E um verdadeiro adorador adora com a sua vida diária, adora no trabalho, adora nos relacionamentos, adora nas suas escolhas. Quando você escolhe de acordo com Deus, sabe? Não é de acordo com o diabo. Se você prostrar aqui, vou te dar isso, vou te dar aquilo. Não, é de acordo com Deus. Então isto é um tipo de adoração, é uma atitude. Com as nossas atitudes nós adoramos a Deus. Com os nossos pensamentos nós adoramos a Deus. Por isso que só adora a Deus. Romanos 12:2 diz, Romanos 12:2, só adora a Deus quem faz isso aqui, Romanos 12:2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente precisa de uma renovação. Senão a gente vamos fazer igual Jesus falou em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Em vão me adoram. Então nós não queremos, olha lá,
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora. Nós não podemos vir aqui e cantar e achar que só isso é adoração. Isto pode ser uma grande encenação, pode ser uma grande apresentação. Um bom profissional, sabe, também finge que adora, porque nós adoramos com todas as áreas da nossa vida. Quando desonramos a nossa esposa, quando desonra-se o marido, você está desonrando a Deus, você está deixando de adorar a Deus. Por que Deus fala na palavra dele? Marido, amai a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Quando eu deixo de fazer isso, eu estou desonrando a Deus, eu estou deixando de adorar a Deus. Adoração é se curvar diante de Deus. Você pode se curvar, porque essas adorações da mulher cananeia e do homem que era cego, diz que ele se prostrou. No Antigo Testamento havia muito isso, né? As pessoas se prostravam. Diz que quando o anjo falou com João, o que João fez? Se prostrou. Quando Pedro curou lá, fez um milagre lá, a pessoa foi, se prostrou. Quando Deus usou Paulo, a pessoa foi. Então havia um costume que o prostrar-se, joelhar, era um costume que demonstrava a adoração. Então hoje nós sabemos que a adoração, diga, envolve todas as áreas da minha vida. Diga, igreja, adoração envolve todas as áreas da minha vida. Diga, não é só cantar. Não é só cantar. Então, cantar até o passarinho adora, hein? Passarinho, eu botei um videozinho do meu neto. Se alguém viu aí no ministério, alguém viu? Eu pus agora. Eu estava aqui de tarde com ele, chegamos aqui 3 horas, 3 e um pouquinho. Aí ficou aqui, ele olhou para aquela cesta de vidro ali, eu falei, vovô, o que é isso aqui? Eu falei, isso aqui são os pedidos de oração que a gente ajoelha aqui e ora. Ele falou, posso orar, vovô? Pode. Ele olhou, eu não mandei, ele orou do jeito que, depois você vê lá no grupo que eu botei, ele começou a orar por coisa lá, e falei, meu Deus, eu achei incrível o garoto fazer isso. Então, isto é um tipo de adoração, porque ele está dizendo que Jesus pode mudar a vida daquelas pessoas. Então, isto é adorar. A mulher cananeia falou, eu sei que eu sou um cachorrinho, você está me chamando de cachorrinho, não é para ficar na mesa, eu tenho que ficar debaixo da mesa, tudo bem, mas o cachorrinho também come, então deixa cair uma migalha, sabe, mas eu vou ficar aqui embaixo te adorando, minha filha está, então, tá vendo? Isso é adoração, sabe, clamar, ter um comportamento de gente que foi transformada, sabe, não caluniadora, não defamar as pessoas, inventar coisas, fofocar, viver de fofoca, passando mentiras para frente. Então, diga, adoração inclui muito mais do que só cantar músicas. Eu adoro a Deus com a minha vida. Aonde eu chego, no meio de ímpio, você adora a Deus no meio do ímpio. Como, pastor? Não me comportando como um deles. Muitas pessoas cantam bonito, mas quando está no meio dos ímpios, faz igual o ímpio. A pessoa olha de longe, quem é quem ele? Ele diz que ele é cristão, mas não parece não. Está totalmente desprovido dessa pureza de Cristo. Então, estes comportamentos nossos é uma prova que a gente não adoramos a Deus, só cantamos. Esse povo canta com a boca, mas o coração está longe de mim. Então, irmãos, espero que você guarde verdadeiramente o que significa uma vida de oração constante, é uma vida de testemunho poderoso para o mundo e sobre a realidade da salvação e a bondade. Eu não adoro a Jesus para ser salvo, eu adoro Jesus porque eu sou salvo. Amém? Diga, eu adoro Jesus porque eu sou salvo. Eu já sou salvo. Eu não adoro para pedir nada para Ele, porque eu já tenho tudo que eu não poderia ter. Eu nunca poderia me salvar com mais, que você sabe que os católicos acham que eles se salvam sem Jesus. Pela caridade, eles fazem a caridade, eles acham, agora eu estou salvo. Não. Em nenhum outro nome debaixo do céu você tem a salvação, só Jesus. Diga, só Jesus. Então,
Adoramos porque o amamos, não porque é uma obrigação religiosa. Eu tenho que ir lá domingo adorar, cantar alto, bem alto, para todo mundo escutar que eu estou adorando. Esquece disso. Você pode cantar alto, irmão. Desde o momento que você lá, fora daqui, você adora a Deus com a sua vida, glórias a Deus pelo teu cantar alto, pelo teu grande glória que você dá. Mas se você faz isso fora daqui com a tua vida, no meio da tua família, no meio do ímpio, no meio do teu trabalho, sabe, vai fazer negócio, uma coisa que você pode cobrar 10, sabe, porque você vê a ignorância do outro, a pessoa não sabe do assunto, vou cobrar 1000 porque a pessoa não sabe do assunto, eu vou usar de sabedoria. Muita gente faz isso, minha esposa estava falando comigo, que um pastor pesquisou e viu que, acho que metade da igreja, metade dos crentes, ele falou, metade dos crentes jogam em jogos de azar. Essas pessoas podem ir para culto, cantar, gritar, tocar, pregar, fazer chover faísca, irmão. Essas pessoas não conhecem Jesus. Porque quando alguém vai buscar dinheiro na desgraça alheia, porque um jogo é uma desgraça alheia, você não ganha de quem patrocina, você ganha do outro pobre coitado que quer ganhar de você. Então é um pobre coitado querendo ganhar do outro pobre coitado. Isto é uma vergonha. Então, a verdadeira motivação da adoração é colocar Deus no centro de tudo. Quando eu digo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu estou adorando, porque eu estou dizendo, isto que me aconteceu é para a glória de Deus. Só Deus conhece o futuro, Deus conhece o presente e o futuro, só Ele conhece. Amém? Diga, adoração, eu adoro porque Ele me amou primeiro. Não é uma obrigação religiosa, é uma expressão do nosso relacionamento com Ele. Eu tenho um relacionamento com Deus, por isso que eu o adoro. Eu o adoro. Eu não adoro porque eu não adoro a Deus para me ser salvo, para me ser perdoado. Eu já fui perdoado, eu já fui justificado. Quando Ele vai para a cruz e a palavra do Senhor vem até nossas vidas, e nós recebemos a palavra. Quando você recebe a palavra, você está recebendo a Cristo, você está recebendo o perdão que Ele conquistou na cruz por nós. Então isto, você não adora porque você vai ser perdoado, você adora porque você já foi perdoado. Você não adora para ser justificado, você adora porque você já foi justificado. Amém? O reconhecimento dessa graça, nós reconhecemos que é pela graça. Eu adoro a Deus porque Ele me amou mesmo ainda eu sendo imundo. Eu era imundo, diz que nós éramos inimigos de Deus, mesmo assim Ele me amou. Então eu o adoro porque Ele me amou primeiro. Adoração envolve todas as áreas, eu já li, trabalho, relacionamento. A adoração envolve a mente de uma vida transformada. Não é a mente carnal, não consegue adorar a ninguém. Amém? Assim disse a palavra do nosso Papai Deus. Fica aí com essa palavra, que adoração não é só cantar música. Música faz parte de um coração grato, tá bem? Fica de pé. Nós vamos agora, glória a Deus. Um salvo não precisa viver em adoração para ser salvo, mas precisa de viver em adoração porque é salvo. A adoração é a evidência, a resposta da nova vida em Cristo. Se eu tenho uma nova vida em Cristo, Ele me deu uma nova vida, eu o adoro. Eu o adoro pela nova vida que Ele nos deu. Levante as tuas mãos, se você assim quiser, e agradeça a Deus por você estar aqui, está vivo, está firme. Você não está aqui por causa do pastor, nem por causa de ninguém, você está aqui por causa da palavra, você está aqui por causa do reino, você está aqui porque você foi transformado pela palavra do Senhor, você está aqui porque você é uma verdadeira adoradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos adorar.